Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Terceiro dia da caminhada, palavra soberana. Aqui diz, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É dever de todo cristão ser conhecedor da palavra de Deus. Como diz lá em Deuteronômio, né? Que a palavra de Deus esteja na tua mente, no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e falarás no meio do caminho, e ao sentar-se, ao levantar-se, etc. Não é só dever do líder, né? Do pastor, do ancião, do presbítero, do diácono, mas de cada membro manusear bem a palavra de Deus, porque cada um tem que dar conta de si mesmo, né, pela sua fé, e não sabemos o que o futuro nos reserva, né? No livro Eventos Finais é dito que alguns vão ser lançados, né, em prisões e outros vão ser levados aos tribunais, né? E ali não vai ter o pastor de lado ou o colega de estudo bíblico de lado para ajudar, não. Vai ter que estar ali sozinho, ele e o Espírito Santo. Se estudou a Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar para dar testemunho da sua fé. Se não, vai ser envergonhado, né, por não saber dar testemunho da sua fé. A Bíblia diz aqui também, né, Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é soberana e é eterna, né? Muitos querem modificar a Bíblia, muitos querem modificar a palavra de Deus, mas ela é eterna, ela não muda. O salmista diz, né, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E em Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder em penetrar no íntimo da natureza humana e de mudar a pessoa, se ela assim o permitir. Diz aqui, né, novas verdades. A reforma não terminou com Lutero. Muitos pensam que a reforma terminou, né? Muitos evangélicos, inclusive, dizem isso, né? Que a reforma terminou, mas a reforma não terminou, né? A reforma continua, a reforma é progressiva, a reforma é até a vinda de Jesus, porque até quando sair o decreto dominical, continuaremos pregando as verdades bíblicas, né, que o mundo não conhece. Hoje, por exemplo, apenas uma parcela pequeniníssima do mundo conhece sobre o sábado, né, e são poucos aqueles que o guardam, né? Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, se não me engano, tem 22 milhões apenas, né, no mundo todo, né? O que são 22 milhões numa parcela de 8 bilhões de habitantes, né? Fora as outras igrejas, né? A Igreja Reformada da Promessa, Igreja Batista também do sétimo dia, mas é uma minoria muito pequena que não conhece essa verdade sobre o sábado. E lá em Apocalipse 10, verso 11, né, quando João teve aquelas revelações, ele viu que a igreja passaria, ele viu, por exemplo, os selos sendo abertos, ele viu as trombetas, né, e ali no capítulo 10, quando ele toma aquele livrinho, ele imagina ali que já era a volta de Jesus, mas aquilo ali simbolizando aquela decepção que ele teve, simbolizou também o que ocorreria em 1844, quando o povo também pensava que ali era a volta de Jesus, mas Jesus não veio, e a ordem foi: é necessário que profetize ainda muitos povos, nações e línguas, como está escrito em Apocalipse 10, verso 11, e em Apocalipse 11, 1 e 2, vem dizendo o que devia ser profetizado, exatamente a doutrina do santuário. É na doutrina do santuário que vemos que o juízo de Deus já se iniciou, e hoje os mortos estão sendo julgados, e as pessoas não conhecem essa verdade. Por isso que a reforma continua, né? Falando da reforma, por exemplo, Lutero, ele não trouxe a questão, por exemplo, do batismo nas águas, né? Isso veio com os batistas, né? Os batistas do sétimo dia trouxeram a questão do quarto mandamento, que ainda estava em vigor, né? E os adventistas pregando sobre o santuário e o juízo. Então, as verdades, né, a reforma continua, a reforma não parou com Lutero.
Agora, de nada adianta você conhecer tudo isso se você não acolher a palavra no seu coração, né? Como diz aqui, justamente na medida em que a palavra de Deus for recebida e observada, ela impressionará a sua potência, com sua potência, ela impressionará com sua potência e tocará com sua vida toda a fonte de ação, toda a face do caráter. Purificará todo o pensamento e regulará todo o desejo. Quando o ser humano se acha em ligação com Deus, aquele inabalável propósito que guardou José e Daniel entre a corrupção de cortes pagãs fará sua vida possuir imaculada pureza. Suas vestes de caráter serão sem mancha. Então você deve tomar a palavra de Deus para si e guardá-las no seu coração. Como lido no começo também, né? O salmista diz que guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tome o estudante da Bíblia como seu guia. Aliás, tome o estudante a Bíblia como seu guia e ponha-se como uma rocha em defesa dos princípios e poderá desejar as mais altas realizações. Era isso que os profetas faziam, né? Foi isso que fez Daniel, foi isso que fez Jeremias e tantos outros profetas, né? As filosofias da natureza humana têm levado à confusão e vergonha, quando Deus não tem sido reconhecido como tudo em todos. Mas a preciosa fé inspirada por Deus comunica força e nobreza de caráter. Quando nos demoramos sobre sua bondade, sua misericórdia e seu amor, temos cada vez mais clara a percepção da verdade, mais elevado, mais santo desejo de pureza de coração e clareza de pensamento. A alma que habita na pura atmosfera de pensamentos santos é transformada pela comunicação com Deus por meio do estudo da sua palavra. O coração abranda-se e submete-se em humildade, bondade e amor. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que antes o quê? Orar. Pedindo a permissão do Espírito Santo, pedindo que Deus nos dê o Espírito Santo, porque a Bíblia, inclusive, é o único livro que o autor está do nosso lado. E quando a gente pede essa iluminação do Espírito Santo, eu particularmente quando fui fazer alguns estudos da profecia, né, eu tenho 2 estudos prontos, que é de Daniel e de Apocalipse, e depois, às vezes, quando a gente vai pregar, a gente vai fazendo algumas revisões, mas quando eu fui fazer isso pela primeira vez e colocar, né, no caderno, eu pedi a Deus o Espírito Santo, pedi a Deus a presença dos anjos e pedi a Deus que criasse uma atmosfera celestial ali onde eu estava, para que eu não fosse enganado, né? Para que eu compreendesse as profecias conforme o próprio Jesus a entende ou como o próprio Jesus a revelou, né? Que quer que entendamos. Obviamente que nem tudo a gente vai conseguir entender e muita profecia só vai ser perfeitamente compreendida quando ocorrer, como por exemplo o decreto dominical, né? Nós não sabemos como é que vai ser, mas nós temos esse vislumbre, né, que vai acontecer uma lei que vai se opor contra a lei de Deus, e essa lei é a santificação do domingo no lugar do sábado do Senhor. Então devemos orar, né, e para que Deus revelar a nós a lei, nós aceitemos, né, e nos submetamos à sua palavra, porque tem gente que vai estudar a Bíblia só para ensinar, e não estuda a Bíblia para se converter, né, e quando ele acha um ponto ali que não condiz, né, com o que ele acha, com o que ele está vivendo, ele deixa de lado, né, faz vista grossa. E isso é pecado. As faculdades naturais crescem por causa da obediência. Do estudo das palavras de vida, podem os estudantes ficar com o espírito expandido, elevado, enobrecido. Né? Ele diz assim, ó, se forem como Daniel, ouvintes e praticantes da palavra de Deus poderão avançar como ele avançou em todos os ramos da ciência. Sendo de pensamento puro, vão se tornar fortes mentalmente. Poderão, por tal forma, educar-se e disciplinar-se, que todos os que se encontram dentro da esfera de sua influência verão o que pode tornar-se o homem e o que pode fazer quando em ligação com Deus, quando está em ligação com Deus, da sabedoria e poder. Veja, disciplinar-se, né, exige um esforço de nossa parte. Manter uma disciplina, manter um hábito, manter um costume.
lá em Daniel 1, verso 8, a gente vai ver que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do reino. E ali ele foi recompensado por sua firmeza. Deus o recompensou e deu a ele o dom de profecia. Por meio da palavra, não pela comoção ou por provocações, ou seja, por meio da palavra que precisamos influenciar pessoas e obedecer à verdade. Muita gente se utiliza da música ou de algumas técnicas para deixar as pessoas comovidas, né? E ali aparentemente ela entrega a vida a Jesus, mas depois que passa aquele êxtase emocional, tudo volta ao normal. Por quê? Porque não foi uma entrega racional, né? O próprio Senhor Jesus disse, mandou os seus discípulos medirem as consequências, porque ele disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, meça as consequências. Veja tudo que você tem que largar por amor a mim e aí me siga. Porque todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Então devemos fazer uma entrega racional. Sabemos de fato o que estamos fazendo. A obra da transformação da santidade, a obra da transformação da impiedade para a santidade é contínua, dia a dia. Ou seja, a obra de santificação é a obra que leva a vida toda. Por isso, esse projeto da Igreja Adventista, os 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para que se torne um hábito na sua vida. Você buscar Deus na primeira hora de cada dia e você também ter dias específicos de jejum, pelo menos um jejum semanal, porque o jejum vai lhe ajudar a você ter a mente mais nítida, clara, e se você conseguir vencer a vontade de comer, você consegue poder para resistir qualquer tipo de desejo impuro, qualquer tipo de vício. E aí vem no final, mais uma vez, a questão da oração, né? E de você interceder. E no dia de hoje, nesse sábado, você deve orar por santificação mediante o estudo da palavra, por mais amor a Deus e ao próximo, e pelos seus 5 amigos de oração. Amanhã, domingo, vamos ver a importância da família no plano da salvação, no crescimento cristão, no dia a dia do cristão, a família missionária. Que Deus seja louvado. Amém.